casa. Quem que não tem o micro-ondas, né? Aquela coisinha rápida que você vai fazer, uma coisinha, um alimentozinho rápido, um descongelamentozinho, mas você sabe que ele serve até para desinfetar muitos produtos? Então veja essa matéria que nós vamos dar dica, muitas coisas, muitas informações para vocês, tá ok? Não perca, eu vou assistir com vocês agora. Bom, gente, um aparelho micro-ondas atualmente é indispensável nas cozinhas, não é verdade? Né? Quem que não usa aquela rapidez, aquela facilidade? Então tem 3 funções básicas. Ele vai desinfetar, ele vai cozinhar e vai descongelar. E hoje nós vamos desvendar todos os segredos do micro-ondas. Como limpa, o que pode ser utilizado. Então não percam, daqui a pouquinho, micro-ondas e você. Bom, gente, o aparelho micro-ondas também é chamado de forno micro-ondas, mas é o nome errado, porque ele não aquece, Olha como é que ele funciona. Repara que dentro dele, lá dentro, né, ele tem um aparelhinho chamado magnetron. Esse magnetron tem um ventilador, então ele emite ondas chamadas micro-ondas, por isso que é o nome do aparelho. Essas ondas, elas são refletidas por toda a parede, chegam no alimento e começam a vibrar as moléculas de água que tem dentro do alimento. Essas moléculas elas começam a vibrar, uma bate na outra e gera o aquecimento. Né? Então, por isso que quando você fala de micro-ondas, o aquecimento vai no alimento de dentro para fora. De dentro para fora. Então, muito cuidado, alguns cuidados que nós vamos mostrar para vocês que nós temos que ter, principalmente com os recipientes que você coloca neles. Essas ondas, elas não passam para você, por quê? Primeiro, porque a porta veda. Em segundo, repara que ele tem um quadriculado aqui, tá? Esse quadriculado aqui metálico, tá? Ele é menor do que o tamanho da onda micro-ondas. Por isso que ele não passa, por isso que ele não te queima, né? E pode te queimar, hein, se por acaso ele estiver aberto. Então isso daqui são os segredos que nós vamos desvendar do micro-ondas. Uma dúvida que as pessoas têm é se o alimento ele pode ficar irradiado. E essa radiação pode continuar nesse alimento fazendo mal para as pessoas. Bom, gente, isso não acontece, né? Quando você liga o micro-ondas, as moléculas de água elas começam a vibrar, tá? Vamos tomar como exemplo. É como se fosse uma partida de futebol. Na hora que você liga o micro-ondas, é como se fosse na hora do gol. Na hora do gol, o que acontece? As pessoas pulam, se abraçam, né? Começam a pular e tal, né? Quando você desliga o micro-ondas, é como se fosse a continuação da partida de futebol. As pessoas já sentam e ficam tranquilas. É a mesma coisa das moléculas. Então, ela não gera uma radiação, né, que pode fazer mal para as pessoas. Alguns cuidados você tem que ter com o micro-ondas, tá? Por exemplo, você sempre deixa uma tomada do modo que você tenha condição de retirar. Por quê? Vamos supor que você coloque um pão ou para outros produtos secos. Se ele pegar fogo, se por acaso pegar fogo internamente, o que acontece? Nunca abra o micro-ondas, né? Se abrir, você vai ter uma língua de fogo que vai te pegar. Então você deixa fechado, puxa da tomada e espera o fogo acabar. Quando o fogo acabar, aí que você abre e vai ver o estrago, né? Vai fazer o quê? Bom, gente, você pode esquentar muita coisa no micro-ondas, tá? Tipo queijo, molhos e uma boa pipoca, né? Quem que não gosta, né? Mas é o seguinte, a pipoca, quando ela vai ser feita, ela vai deixar um odor dentro do micro-ondas. O molho pode respingar, né? Queijo também deixa um odor, Então, como fazer para limpar? Você não pode utilizar nenhum desses produtos, tipo sapólio, palha de aço ou nada abrasivo. Nós falamos para vocês, hein, que existe uma reflexão. Se você passar alguma coisa abrasiva, você vai perder essa reflexão. Como pode também acabar com essa trama que está impedindo da radiação chegar na tua vista ou no teu corpo. Bom, gente, para limpar o micro-ondas e tirar todos aqueles odores de pipoca, queijo, você vai precisar de poucos produtos. Olha só, rodelas de limão ou vinagre, um ou outro, detergente, água, tá? Uma esponjinha do lado macio, né? E só isso. Então, primeira coisa, vamos retirar o odor e deixar aquelas sujeiras, ó, que elas já estão secas, tá? Vamos deixar ela macia, prontinha para ser limpa. Então, nós vamos utilizar ou água com rodelas de limão, ou então vinagre, uma ou outra. Tá? Vamos fazer aqui com água com limão. Você vai colocar aqui dentro, você vai ligar por 2 minutos. Bom,
Acabaram os 10 segundos, o que você vai fazer? Primeira coisa, tirar da tomada. Tirou da tomada, aqui, né, que eu não quero ninguém levando choque. Né? Vai retirar, com cuidado, né, gente, para não se queimar. Ó. Retira o produto. O que aconteceu? Os odores todos, com esse ácido que ficou lá dentro, todo o limão do vinagre, já foi eliminado o odor. Agora, para limpar, nós vamos fazer o seguinte: 1 litro de água, 1 colher de sopa de detergente, só isso, tá? Isso. Nós vamos pegar uma esponja sempre do lado macio, molhar, né? E olha, vem comigo aqui. Repara que a sujeira já está macia, né? Então, nós vamos retirar o prato e o anel. Vamos fazer a limpeza. Ó, dá uma olhadinha como a sujeira sai fácil aqui, olha aqui na parede. Ó, a sujeira sai todinha aqui. Não esquece de limpar também aqui o teto, tá? Agora para passar um pano. Na parte externa do gabinete, sempre há com detergente um paninho levemente umedecido, e só passar nele. E agora, com relação a este prato e este anel, nós vamos limpar na pia. Que ela vai embaixo. E coloca no escorredor. A mesma coisa do anel. Pronto. Só isso. Um dos problemas sérios do micro-ondas é se tiver vazamento. O que acontece com vazamento? Pode vazar por esta parte aqui da porta ou mesmo por essa trama metálica. Né? Se tiver esse vazamento, você contém água no seu corpo. Ele vai esquentar a água do seu corpo. Então pode dar o quê? Queimadura de pele, catarata. Né? Então, para você verificar se tem ou não tem vazamento, você vai fazer o seguinte: recipiente com água, você vai colocar dentro do micro-ondas, aqui, né? Você vai pegar uma maçã, colocar na frente da porta, né? Aqui bem na frente, isso. Né? Aqui, essa daqui é para ver se existe problema de vazamento na trama. E essa outra maçã, aqui bem na passagem da porta. E você vai ligar o micro-ondas. Vai ligar o micro-ondas por quanto? Por 2 minutos. Acabaram os 10 segundos, o que você tem que esperar, gente? Para ver se a maçã, você vai cortar a maçã no meio. E repara que não tem nenhum ponto de cozimento. Não é? Como seria um ponto de cozimento? Vamos dar uma olhadinha. Essa maçã eu coloquei dentro do micro-ondas. Você vai ver como é que ela ficou. Ó, repara aqui essa área central. Isso daqui que nós chamamos de ponto de cozimento. Repara que é bem diferente das outras. Esse daqui, ó. Um cozimento, ela fica macia aqui. Fica bem macia. Bem macia. Essa daqui já não, você fica mais dura. Então, se aparecer algum ponto de cozimento ou na área central, ou mesmo nessa superfície, né, é que você está com vazamento de micro-ondas. Uma das dúvidas que sempre fica na nossa cabeça é se o recipiente ele pode ou não ser utilizado dentro do micro-ondas. Se for plástico, é só você observar no fundo, impresso em alto relevo, umas ondazinhas. Se tiver essas ondas, ele pode ser utilizado. Agora, um material desse pode ou não pode ser utilizado? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um que comprovadamente pode ser utilizado dentro do micro-ondas, vamos colocar água, colocar uma tampinha nele, fechar, pode ser de alumínio, gente, sem problema. Só na tampa, cuidado para não encostar na parede, vamos pegar o outro recipiente e colocar, o recipiente teste, e vamos ligar por 15 segundos é o suficiente.
A ideia é a seguinte, gente. Nós vamos agora abrir o micro-ondas, tá? E vamos pegar esse material. Tá? Repara que ele está frio. É claro que você não está vendo se está frio, mas eu falo para vocês, ele está frio. Se ele estiver frio, né, é que ele pode ser utilizado no micro-ondas. Um dos cuidados que você tem que tomar, que é muito sério, é com baby food, tá? Alimentação para criança. Por quê? Olha só, você abre esse produto, você coloca dentro, você liga. Depois de ligar, o que acontece? Ele vai aquecer o alimento. Vai aquecer o alimento, como eu falei para vocês, o recipiente não aquece. Então, muitas vezes, você abre, você pega e vai dar para a criança. Você sente, e ela ainda está fria, mas dentro está muito quente. Então, o que você faz? Você sempre pega uma colherzinha, dá uma boa mexidinha, mexe bastante, sinta a temperatura depois que você dá para o seu filho. Bom, gente, como vocês viram, o micro-ondas ele pode ser um aliado enorme na sua casa. Basta saber mexer com ele, tá? Então, aprenda. Use o micro-ondas como seu amigo. Gente, hoje o Dr. Bactéria Entrevista está fantástico, tá? Vem um amigo meu particular, tá? Dr. Márcio Steinbruch. Ele vai me ensinar a falar o nome dele, que é um pouquinho complicadinho, mas a pessoa é maravilhosa, ela tem uma facilidade de expressão, né? Além do conhecimento que ela tem um conhecimento fantástico, ele é um angiologista. Então ele vai explicar muita coisinha aqui, muita coisa necessária e coisa que você não sabia também. Doutor Márcio, vem aqui, doutor Márcio, tudo bem com você? Vai, esse é o seu microfone. Obrigado. Tudo bem? Dá um abraço aqui. Senta aqui, doutor. Senta aqui. Obrigado. Aqui. Opa. Prazer, Pilar. Obrigado pelo convite. Prazer é todo meu. Poxa vida. É sempre gostoso estar contigo, bater aquele papo bem descontraído, né? Da última vez o programa acho que tinha meia hora, a gente ficou 1h30 conversando, né? Foi, nossa, conversa começa com o Dr. Márcio aqui, gente, é coisa de, você vê, você fala assim, pô, já passou acho que 5 minutos, vai ver, já passou 1h30, então, coisa, a pessoa assim, além do conhecimento todo, é extremamente simpática, né? Uma palavra fácil, gosta de falar, fácil. Obrigado. Tá? E como é que me fala o seu, é Márcio? Márcio, se for em português é Steinbruch. 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 No alemão, no original seria Steinbruch. Steinbruch. Vou ficar no português? Vamos ficar no português. A tradução do meu nome para o inglês seria Flintstone. Flintstone? Quebra-pedra. Quebra-pedra. Steinbruch. Sim. E, em alemão é pedreiro. Sim. Pedreiro. Você nunca pensou em fazer da parte de rins? Com as pedras? Não. Quebra-pedra, deveria ser, né? Nefrologista. Nefrologista. E como é que chegou para você e falou assim, vou cuidar dessa área que é uma área complicada, uma área tão importante, né? Da parte de angiologia. Primeiro explica para o pessoal o que um angiologista faz. Bom, a angiologia é a especialidade da medicina que cuida não dos anjos, mas dos vasos... Ele chegou voando aqui. Mas dos vasos sanguíneos. Né? A angiologia, anjo é vaso, logia é estudo. A angiologia é um nome genérico da cirurgia vascular. Né? E mais recentemente dividiram a especialidade em angiologia, que seria a parte clínica, e a cirurgia vascular, que é a parte intervencionista, né? E basicamente a gente cuida da circulação, tanto a venosa como a arterial. A arterial leva o sangue, a venosa traz de volta aquele sangue usado. E basicamente isso, de acordo com o sentido que ele vai, de acordo com isso é que nós vamos ter as doenças e os problemas circulatórios. A gente viu a importância muito grande, ficou bem claro agora na pandemia, né? Sim, a pandemia, ela mexeu muito com a circulação, principalmente por conta do home office. Sim. Aqueles indivíduos... Por que vocês acham, gente, vocês estão ouvindo a gente agora, por que vocês acham que o home office complicou a parte de varizes? Por que vocês acham aqui? Explica o pessoal. Bom, a questão do home office,
Então vamos para trás. Vamos falar um pouquinho sobre a panturrilha? Vamos. Porque aí... Panturrilha é o que o pessoal chama lá na minha terra, chama de barriga da perna. É a barriga da perna, isso mesmo. Isso. É batata da perna. Batata da perna, essas coisas assim. Isso, na verdade, o nome é panturrilha. Dizem até que se a barriga da perna engravidar, o neném vai mamar no peito do pé. Tá vendo? Mas vamos falar um pouquinho, Sim. até o assunto que a gente teoricamente iria falar hoje, que é a questão da panturrilha. Exato. Nós temos duas circulações. A circulação arterial, que é aquela que leva o sangue rico em oxigênio para a periferia, e a circulação venosa, que traz o sangue usado com os resíduos das células de volta para o coração e, consequentemente, passar pelo pulmão e oxigenar novamente. Por isso chama-se circulação, porque ele circula. É como se fosse um ônibus. É mais ou menos, ter o circular, isso circular, mesmo. Eu tomei muito o circular da USP, viu? Pelo menos era de graça. Sim. E aí, voltando. Então, o sangue arterial, ele é impulsionado pelo coração. Nosso órgão primaz que bombeia o sangue para todo o organismo. Mas e o retorno do sangue? O retorno venoso, no que a gente tem acima do coração, ele vem pela gravidade. Mas e o que está lá embaixo? O que vai para as pernas? O que vai para as pernas tem que subir de alguma forma. Rapaz, será que a gente não pensa nisso, né? Que a gente pensa que o coração faz tudo, né? Mas Não. ele não tem um aspirador, né? Não. O aspirador, aquele bombeio, depois fui a sobra. Exatamente. Ele não faz isso. Então tem que alguém jogar. Realmente por cima é pela gravidade. E Não, para porque baixo. todo mundo imagina que ele empurra o sangue lá para baixo e aí aquele sangue que vai para baixo empurra para cima o outro. Não, porque nós temos um filtro, né? A artéria ela vai afinando e vai formando capilares que são microscópicos e aquilo lá forma um verdadeiro filtro, de forma que o sangue não tem força para atravessar aquilo. Sim. A artéria força ele, mas ele não tem força para voltar. Então o que acontece? As veias, né? Deus, quando fez a gente, pensou em tudo. Como o homem é um ser vivo que anda ereto, se desenvolveu então um mecanismo de bombeamento desse sangue venoso para cima. Rapaz, eu nunca tinha pensado por esse aspecto, assim, você está clareando tudo. Nossa. Ou seja, Sim. dentro das veias existem válvulas que se abrem e fecham para o sangue não voltar. Até aí tudo bem. Mas como é que ele sobe? Então, conforme a gente caminha, a musculatura da panturrilha, da batata da perna ou da barriga da perna... Das três. Exatamente. Isso. Aquela musculatura, quando a gente encosta o calcanhar no chão e aí força a ponta do pé, para o pé levantar, quem puxa o nosso calcanhar é a musculatura da barriga da perna, que ela se contrai. No que ela se contrai, a grande parte da circulação venosa da perna passa por dentro daquela musculatura. Eu diria que cerca de 85% do sangue da perna Sim. vem pelas veias internas que passam por dentro desse músculo. Então, conforme a gente caminha ou mexe o pé, né, a gente chama isso cientificamente de movimento de báscula, é aquele movimento da máquina de costura antiga, né? Sei. Aquilo lá, por isso costureira antigamente não tinha varizes. Sim. Costureira antigamente não tinha Rapaz, varizes, tá brincando, cara. só quando quando começou a usar a máquina elétrica, né? Sim. Era só apertar um botãozinho, aí ferrou. Quer dizer, a automatização hoje em dia está tornando o homem cada vez menos proporcional e menos adequado a viver. Exatamente. Sim. Então, o que acontece? Conforme a gente caminha, conforme a gente movimenta o pé, a panturrilha, isso bombeia o sangue de volta. Então, doutor Márcio, pela sua explicação, quer dizer então que essas horas paradas da pandemia, que as pessoas ficaram paradinhas, isso daqui tudo, quer dizer que teve ou vai ter problemas relacionados com a circulação? Exatamente. Como eu expliquei, agora todo mundo já entende como é que funciona o segundo coração nosso, que é a Por isso que é panturrilha, segundo coração. é conhecido também como segundo coração. Sim. Então imagina
a pessoa parada 12 horas no dia, porque geralmente quando se faz home office se esquece até de almoçar, de comer, quando muito levantar para ir ao banheiro. Então a perna... As pessoas às vezes seguram, de repente você está em joguinho, alguma coisa. Joguinho não, às vezes está trabalhando mesmo, né? Às vezes está até trabalhando. Você está trabalhando. Poucos exercícios, eu estou começando a fazer mais daqui para frente, tudo isso. O que eu poderia fazer assim para prevenção? Que tem check-ups que você faz, tem alguns exames. Qual exame que eu poderia fazer? Qual a periodicidade assim que eu poderia fazer? Bom, primeiro o que eu sempre digo é o seguinte: a tendência ao indivíduo criar varizes, ela é genética. Então, todo mundo que tem um parente próximo que tem ou teve varizes, é bom se cuidar. Pô, minha mãe teve varizes, trombose, teve tudo que você pode imaginar. Sim. Então, veja bem. Tá. É genética a transmissão. Sim. Muito bem. Quem se lembrar do colegial, né, e lembra a diferença entre genótipo e fenótipo, né? Genótipo é a informação genética, né, que a pessoa tem os genes para desenvolver a doença, mas o fenótipo ela é o conjunto de características, ele pode desenvolver ou não. Então a pessoa recebe os genes, mas pode não desenvolver varizes, mas o descendente dela pode ter. Então tem muita gente, por exemplo, minha mãe não tem nada, a minha avó tinha muitas varizes. Pula uma geração. Então o que acontece? Eu costumo dizer o seguinte: indivíduos que tenham, principalmente mulheres, tá? Que tenham alguém na família próxima que tenha ou teve varizes. Indivíduos que olhem para as pernas e vejam vasinhos e comecem a se incomodar com aquilo. Eu acho que sim, tem que procurar um vascular preventivamente para que seja examinado e que se faça um exame laboratorial chamado ecodoppler, que é um ultrassom, é um ultrassom, por isso eco de eco mesmo, que o som vai e volta. E o Doppler é uma, como eu vou dizer assim, é algo da física, né, que rege como o som ecoa no movimento. Eu não vou entrar muito no mérito físico aqui, porque adoro física, mas o Doppler é ele que vai estudar o fluxo do sangue, se ele está indo para um lado, se está indo para o outro. Então a máquina vai dizer se o sangue está fluindo adequadamente, se está tendo refluxo, ou seja, se aquelas válvulas não estão fechando adequadamente, né? Então é muito importante, sim, pessoas que levem uma vida sedentária e que tenham... Eu gostei do... Eu levo mais ou menos... Você que disse, não, tá? Eu confesso. Estou tentando mudar. Mas não apontei para você, foi genérico. Mas pessoas... minha mãe tinha muitas varizes, então é importante, sim, visitar um vascular, fazer um exame físico e um Doppler. O que você vai fazer amanhã? Amanhã eu tenho um horário, se quiser. Mas um outro detalhe: doutor, eu olho para as minhas pernas, eu não vejo nada, eu só tenho esses vasinhos aqui. Então, outra coisa muito importante: varizes não é só aquilo que a gente vê. Muitas vezes as varizes crescem para fora e formam aquelas bolinhas para fora, mas tem vezes que elas crescem para dentro. É o pior, fica escondida. Elas ficam escondidas, e não dói, a pessoa não sabe que tem. Por isso que é importante também um exame armado, que a gente fala, que a gente brinca, né? A gente tem equipamentos que conseguem enxergar abaixo da pele para saber se tem ou não tem alguma coisa escondida. O Doppler vai enxergar mais profundamente, mas quando a gente vai a uma consulta de um vascular, ele vai olhar, palpar e usar esse equipamento que usa uma tecnologia chamada realidade aumentada para poder enxergar se tem algo abaixo da pele que os olhos não enxergam. E muitas vezes, onde a pessoa tem um monte de vasinhos, né, a gente enxerga o quê? Um tronco, uma veia doente que alimenta aquilo. Então, sabendo que ela está lá, muitas vezes com o próprio laser, a gente consegue tratar aquilo. Na hora? Na hora. Na hora. Então, quer dizer, continua sendo aquela velha premissa, né? Que a prevenção é o melhor remédio. Isso é um jargão que nunca vai ter
nunca vai terminar, nunca vai ter fim. Ele sempre vai ser atual. Então, e a periodicidade que eu faria esse exame, quanto tempo? Então, existe uma máxima, né, que a gente brinca, que é o seguinte: de dentista e angiologista, ninguém pode perder de vista. Isso. Angiologista e dentista não se pode perder de vista. Então, assim como se vai ao dentista cada 6 meses para fazer uma revisão, por mais que eu escove os dentes X vezes por dia, passo fio dental, bochecho com aquilo, lavo com não sei o que, tal, tem que ir ao dentista. Pode escapar uma cárie. E varizes, a circulação é a mesma coisa, pelo menos uma vez por ano, é importante fazer uma visita ao angiologista. Gente, doutor Márcio Steinbruch, não vou escrever. Como é que eu te encontro? O pessoal vai ter muitas dúvidas aqui, muita curiosidade. Olha, as minhas redes sociais são fáceis de guardar, porque ninguém vai precisar lembrar do meu sobrenome. Né? O meu site é o www.livredevarizes.com.br. Livredevarizes.com.br. Tudo junto, livre de varizes, varizes é com Z, tá? Tá, varizes com Z. E o meu Instagram, que é Livre de Varizes. Livre de varizes. Gente, doutor Márcio Steinbruch, uma verdadeira aula aqui, uma capacidade de resumir um assunto que é tão importante aqui. Ele deu muitas informações para a gente aqui. Então procure o site dele, procure as redes sociais, né? E não esqueça, gente, vamos se cuidar, tá aqui. A prevenção é o melhor remédio que tem, né, doutor Márcio? Parabéns para o senhor. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. É uma pena que o tempo é curto, o assunto é longo, mas sabe que a melhor entrevista é aquela que faltou um monte de coisa para falar. É a melhor. A melhor viagem é aquela que você volta com a vontade de quero mais, né? E a com... Eu te chamo de você, já que é amigão já. Não tem problema. A viagem com você, assim, é muito bem instruída, é muito bem prazerosa, pode ter certeza. Obrigado. Então você vai estar sempre aqui. O que eu fizer, você está junto comigo. Muito obrigado. Eu agradeço o carinho, você sabe que você é uma pessoa também que eu admiro muito. E é só me convidar de novo. Convidar. Tá? Só que aí eu vou tentar sair mais cedo de casa. Nada, que é isso, segundo horário aqui. Gente, doutor Márcio aqui. Obrigado pela presença e tchau, hein, gente, tá?